Saudações efusivas, Renato Naves Prado aqui e hoje a gente vai falar sobre duas imagens que rolaram aí no mês de julho de 2024 que eu acredito que sejam candidatas a ficarem no imaginário coletivo de pelo menos dois grandes nichos aí da cultura visual mundial. Seja bem-vindo a esse canal. Se você já frequenta aqui, seja bem-vindo novamente. E se você ainda não frequenta esse canal aqui, ele é dedicado a ajudar as pessoas a desenvolverem sua fotografia, seja de maneira profissional ou de maneira amadora, só pelo gosto de desenvolver imagens fotográficas. E eu espero que você aproveite aí o que eu vou falar hoje, trazendo um conteúdo um pouco diferente dessa vez, analisando fotos contemporâneas. Então não há coisas escritas sobre essas fotos, não há fonte dessas questões atuais, e aí eu vou tentar falar um pouco disso para a gente pensar a história enquanto ela acontece, que é uma coisa bem arriscada. É realmente mais fácil analisar depois que a gente dá um pouco de tempo para os fatos se desenrolarem, mas a intenção aqui não é fazer previsões para o futuro, coisas desse sentido, nem sensacionalismo, mas é pensar a vida enquanto ela está acontecendo e as possibilidades que a gente tem com o que acontece nesse momento, no nosso caso aqui através da fotografia e que faz parte da cultura visual, não é mesmo? Então vamos lá. A gente tem aqui para falar hoje duas imagens que ocorreram em julho. Uma do atentado do Donald Trump, e outra do Gabriel Medina. Então eu peguei aí dois nichos separados, apesar de os dois estarem dentro do tronco do fotojornalismo. Um é fotojornalismo político, que acabou sendo quase uma questão de guerra, e o outro é fotojornalismo esportivo. Então eu queria falar assim de três questões sobre essas fotos, uma sobre a importância delas para a cultura visual mundial, depois um pouco de como esses fotógrafos fizeram isso. Eles deram um pouco de entrevista aqui, falaram um pouco dos antecedentes deles, né, da experiência deles. Vamos falar um pouco de como eles conseguiram isso, como você pode conseguir fotografias para você, né, que tipo de semente você pode plantar para conseguir suas fotografias. E por fim a gente falar um pouco da questão dos nichos, né? Porque a gente pratica fotografia, tudo é fotografia, mas o nicho ele é importante por uma questão mercadológica, muito mais mercadológica do que da fotografia em si, tá? Mas é interessante por questões profissionais a gente pensar um pouco nisso também. Então bora lá. Primeiro, anotei aqui no meu caderninho, vou falar da importância dessas imagens para a cultura visual mundial. Vamos começar com a política. Bom, os Estados Unidos eles têm aí um histórico dessa espetacularização da política deles. Então a mídia internacional já fala da eleição dos Estados Unidos já há alguns meses e ela vai ocorrer só em novembro. Então a gente tem muito tempo de política americana nos noticiários mundiais. Os Estados Unidos, o que acontece lá reflete no resto do mundo de alguma forma, principalmente economicamente, né? Porque é o país dominante economicamente já há um século. Então, aí a gente já está falando de imagens, de uma coisa que fornece imagens que podem ser realmente históricas. Nesse caso foi um atentado, a gente não sabe o quanto isso será importante no futuro, quão isso vai ser relembrado, mas principalmente, acredito eu, se o Trump ganhar novamente, isso tende a ser relembrado muito mais. Eu sei que na campanha isso vai ser altamente usado, né? Provavelmente, já vi algumas coisas aí relacionadas a Deus e ele tomou um tiro para ser presidente e tal. Enfim, coisas de campanha. Então é importante a gente estar atento aí como o fotógrafo tirou. Na entrevista dele, esse fotógrafo ele se chama Ivan Vucci, não sei qual a pronúncia do nome dele. Mas olha só, esse cara ele não é um sortudo assim, do nada não, sabe?
Vamos lembrar assim, tinha vários fotógrafos lá e tinha as pessoas, fotografia amadora, todo mundo com um celular. Mas ele conseguiu essa foto que saiu na capa da Time. Então tem muitas fotos, assim, que podem ser consideradas boas do ponto de vista de composição e tudo, desse atentado, mas tem essa foto dele que saiu na capa da Time e que está realmente muito boa. E olha o que ele falou aqui da técnica dele. Primeiro ele disse o seguinte, falou do histórico dele, trabalha há mais de 21 anos com a Associated Press, que é a agência, se eu não me engano, aqui dele. A agência, então, quer dizer, ele fotografa, passa para a agência vende para os jornais que vão vincular isso mundo afora. Então ele trabalha nisso há 21 anos, já cobriu guerra, já foi para o Iraque, já foi para o Afeganistão, já fez, então assim, é um fotógrafo, fotojornalista que já cobriu vários conflitos. Ali ele estava, teoricamente, uma pauta tranquila, mas acabou cobrindo outro conflito. E aí ele estava de mais longe, fotografando com uma teleobjetiva, e aí ele diz aqui na entrevista para a Time que assim que ele escutou os barulhos, ele entendeu que era um tiroteio, ele entendeu que era um atentado, uma tentativa de assassinato, e ele pensou, eu preciso chegar perto. E chegou perto para usar uma lente grande angular, que é a foto da capa. A foto da capa é ele logo abaixo do Trump, vou colocar na tela. Então logo abaixo do Trump, com uma grande angular, e aí para a capa eles recortam para ficar num formato bom ali. Não tenho informação do equipamento que ele utilizou. Isso é uma curiosidade menor, claro, em relação a isso. Mas ele fala na entrevista dele que no início foi um pouco mais eufórico, depois ele ficou falando para ele mesmo, calma, compõe direito, tenta tirar foto, qual que é a história que está aqui. Então, pouco a pouco ele entrou num transe ali, numa espécie de meditação, concentração total, e aí foi fazendo as fotos e saiu com algumas boas. Tem essa que tende a ser a foto que realmente vai ficar por mais tempo, mas ele fez várias fotos boas e essa que foi acima da média. Então, quer dizer, ele estava lá por um outro motivo, uma coisa totalmente imprevisível, mas a realidade aconteceu na frente dele e ele soube fazer isso. Inclusive, como é profissional demais, né, cultura americana, ele, na entrevista dele, ele quase que celebra, assim, tipo, eu tenho uma história, né, tipo, aconteceu isso, eu fiz a foto, vi que a bandeira estava atrás e aí eu fiquei muito feliz. Então estava tendo um atentado e tal, e ele era muito feliz que ele tinha feito isso e tal, e pronto. Ok. A outra foto é do Gabriel Medina. Ela politicamente é muito menos importante do que um evento como esse, contra um político expressivo, né, de um país expressivo. Mas, como os esportes são populares, a foto do Gabriel Medina ganhou uma grande notoriedade. Segundo aqui uma matéria do Globo.com, o Medina ganhou 1 milhão de seguidores rapidamente após essa foto. Então a gente pode pensar que, para quem gosta de Olimpíadas, essa foto vai ficar marcada. Para quem gosta de surf, essa foto vai ficar marcada. E os brasileiros certamente conhecem essas fotos, né? É mais importante é mais fácil ficar marcado no Brasil do que para um outro país de pessoas que importam menos, no geral, assim, com esses esportes. Mas a verdade é que tem um grande potencial de viralização também porque as duas fotos elas tocam também em um outro nicho que chama de celebridade, né? Então um é fotojornalismo político, que acabou sendo atentado, mas é político. O outro é fotojornalismo esportivo. Mas os dois também afunilam numa outra questão que é a celebridade. A celebridade ela é meio que pode ser adicionada a qualquer um. Você pode fazer retrato e você pode fazer retrato de celebridade. Você pode fazer casamento e você pode fazer casamento de celebridade. Você pode fazer paisagem e você pode fazer paisagem de propriedades de celebridades, tá? O quesito celebridade ele pode, enfim, hypar as fotos e ter
uma importância para mais pessoas, né? Afinal de contas, é isso, essas fotografias que viralizam mais, é porque de alguma forma elas são importantes para mais pessoas. As pessoas conseguem se relacionar com elas de alguma forma, seja não gostando ou gostando, mas elas não ficam indiferentes, não é? Do que uma foto genérica, mesmo que seja bem composta e tudo, mas se ela for genérica, as pessoas vão se ver menos na situação e tende a ficar menos no imaginário coletivo. Mas nessas duas a gente tem isso. O fotógrafo que fotografou Medina, o que é interessante? Primeiro, ele é um francês que mora lá no Tahiti, então ele já conhece o lugar. Então ele é um fotógrafo experiente ali, já faz fotografia de surf, de esporte e tal. Então tampouco é um leigo no assunto. Mas o interessante que ele fala é que, ele fala, não, eu dou um pouco de sorte e tal. Tinha outras 10 pessoas no barco. Então assim, tinha um barco com 10, vamos colocar 10, né? Mas com um pequeno punhado de fotógrafos, todo mundo ali por conta de fazer isso, todo mundo bem equipado, todo mundo, espera-se, já profissional que sabe fotografar, né? Se não for, conseguiu mentir bem, mas espera-se que isso. Mas quem estava atento no momento, quem conseguiu pegar aquela foto, foi uma pessoa só, que é o Jérôme Brulé, não sei se é assim que pronuncia, mas ele é francês, e o Tahiti é território francês, né? Polinésia francesa, enfim. Ele conseguiu fazer isso, depois ele se encontrou com o Medina e tal. A foto dele deu 1 milhão de seguidores a mais para o Medina. O Medina ele já tinha grandes seguidores, né? Mas 1 milhão a mais, 1 milhão é muito. Nem o Trump ganhou isso com a foto dele. É claro que o Trump já tinha mais seguidores também, é mais difícil para ele, né? Ganhar 1 milhão a mais, mas 1 milhão é muita coisa, assim, né? Em 2 dias, de qualquer forma. O Jeremy Brulé, fotógrafo do Medina, ele tem 216 mil seguidores aqui no Instagram, eu tô vendo. E o Ivan Vucci, ele tem 170 mil. Os dois são muitos, tá? Como eu não os conhecia antes disso, eu não sei qual foi o ganho deles com essas viralizações. Realmente não tenho como saber. Mas você vê que o Medina ganhou 1 milhão de seguidores. Então, tem o Trump, que tem uma importância política gigantesca, tem os dois fotógrafos que tiraram essas fotos que podem ser icônicas, são candidatas a ficar aí no imaginário, uma se repetir toda vez que a cada 4 anos nas Olimpíadas, e uma que pode se repetir muitas vezes, podem fazer filmes sobre isso, enfim, vai estar na biografia, digamos assim, dos Estados Unidos, é um evento histórico dos Estados Unidos. Mas quem ganhou 1 milhão de seguidores em 2 dias foi o Gabriel Medina, que é um surfista. Então isso fala um pouco pra gente do quão importante, digamos assim, da importância que é dada a essa questão das celebridades, né, também do esporte, que o esporte também é falar de alegria, né? O esporte ele é uma coisa, entre aspas, do reino do inútil, né? Do reino do que as pessoas fazem para ser feliz, para ser alegre, né? Então isso também é interessante, né? Mas de todo esse rolê de importâncias, o Medina foi o que mais ganhou seguidores. Então, não sei que tipo de seguidores, mas em números absolutos é mais que os outros. Então, você tem o Trump, que também é importante. Aí você tem o Jeremy, que é o fotógrafo de surf, esportes em geral, mas que fotografou o Medina, tem 200 e tantos mil. E tem o Ivan, que tem 170 mil. Então, é claro que hoje, essa questão de quantidade de seguidores, ela é mercadologicamente interessante. Se você tem 170 mil seguidores, que é de quem a gente está falando aqui é o que menos tem, claro que você pode ter mais oportunidade de trabalho, né, do que quem não tem uma rede social, quem tem 1.000 seguidores. É óbvio que você pode ter mais oportunidades de trabalho quando você tem mais. Mas a gente tem que ter cuidado também de fazer um julgamento de valor do trabalho das pessoas a partir disso, né? Afinal de contas, você vê o Ivan, ele é um fotógrafo do tipo que eu, pessoalmente, não faria, a não ser que tivesse um conflito no meu país, que é um fotógrafo que vai para as guerras, que cobre coisas pesadas, coisas difíceis, né? Arriscado. E
ele deve ganhar bem, ele já está há um tempo nisso, né? Mas outras pessoas, como o Medina, fazem entretenimento, surfam e ganham muito mais. Então nem tudo é uma questão de dinheiro, tudo é uma questão de discussão cultural daquilo que a gente vive. E é importante a gente saber isso. Então, se você mora num lugar em que você possa ter, por exemplo, acesso a celebridades, esse tipo de coisa pode dar sim uma hypada aí nos seus trabalhos, nas suas coisas, mas também não é a única maneira, tá? E a gente está falando aqui, obviamente, dessa coisa que pega muitos de nós, né? Porque a gente assiste televisão, assiste outras coisas, então é realmente uma cultura visual ampliada. Mas se você pensar na sua cidade, existe um microcosmo dela. Quem são, entre aspas, talvez as celebridades da sua cidade, ou de uma empresa, ou de, enfim, não sei o que você realmente faz, mas se você é um fotógrafo que quer vender serviço, a gente tinha falado isso no outro vídeo, né? A maior parte do trabalho de fotografia é vender serviço. Se você quer vender serviço, esse é um tipo de trabalho que você faz com pessoas conhecidas, que ao mesmo tempo que você está apresentando o seu trabalho, você está fazendo publicidade para você. Publicidade do seu trabalho, né? E isso é interessante. As marcas, elas se associam a pessoas com notoriedade, com alguma notoriedade, porque elas querem visibilidade. E você, como pessoa que vende um serviço, quer visibilidade para o seu serviço. Se você estiver precisando ampliar, obviamente, essa é uma boa estratégia, né? Então pense isso no seu contexto, não necessariamente precisa ser num contexto mundial. Mas se você for fotojornalista, por exemplo, você pode pensar aí nos nichos que você vai. Agora, todos eles têm componente de sorte, tá? Então a gente falou disso. Basta a gente lembrar que, por exemplo, o atentado de 2001 das Torres Gêmeas, para quem já era vivo principalmente, não sei como está no imaginário das pessoas mais novas, quem nasceu aí já depois de 2005, as imagens de lá são as imagens mais importantes, mais chocantes, são feito por amadores, porque eram as pessoas que estavam na rua naquele momento. Então tem a primeira torre e aí a segunda torre que vem, um avião bate, a gente tem um monte de imagem de amadores. Do Trump a gente poderia muito ter imagens de amadores, mas a gente não tem. A gente tem boas imagens de profissionais que também estavam lá e que, enfim, fizeram o seu trabalho. Certo? Espero que essa análise aí tenha te ajudado de alguma forma a pensar nas imagens que você faz, na fotografia que você faz. Se isso foi legal para você, eu peço que você curta o vídeo, por favor, se inscreva para que a gente possa ter mais conversas dessas, para que a gente possa crescer o canal e continuar, enfim, falando sobre fotografia. Depois eu vou trazer outras coisas também, vou continuar com os tutoriais e com as saídas fotográficas, mas eu estava querendo inaugurar esse quadro que a gente fala de imagens. Vou tentar das próximas vezes falar de uma imagem só, porque eu acho que tem muita coisa para falar de uma imagem, de vários aspectos dela, mas eu quis inaugurar com essas duas que estão aí quentes e que talvez, isso aí a gente só vai saber daqui muitos anos, talvez se quedem no imaginário coletivo por muito tempo. Beleza? Valeu! Até a próxima então. Abração.